Olá a todos e sejam bem-vindos a esta nova aula de literatura e de cultura portuguesa do século XX e do século XXI. Então, hoje vamos começar a falar da unidade número 2, isto é, a experiência migratória na literatura portuguesa contemporânea. Para isto, temos de dizer que a experiência migratória constitui uma dimensão essencial da identidade portuguesa contemporânea. Desde há já muitos séculos que Portugal tem sido um país de imigrantes. Milhões de portugueses partiram em busca de melhores condições de vida, fugindo assim da pobreza, da ditadura ou simplesmente procurando novas oportunidades. Esta experiência de partida, de ausência e de saudade marcou profundamente a cultura e a literatura portuguesa. No entanto, nas últimas décadas, o país começou também a receber novos fluxos migratórios, que provêm, evidentemente, de diferentes países, mas especialmente do Brasil, de países africanos lusófonos e também da Europa de Leste e da Ásia. Então, neste caso, Portugal tem uma situação bastante particular porque é um país que continua a emigrar, mas ao mesmo tempo é um país que acolhe as antigas colónias, o que faz que haja uma transformação inevitável na sua paisagem social e também linguística e cultural. É justamente neste contexto que a literatura da diáspora é escrita de autores migrantes ou descendentes de migrantes ganha uma relevância particular. Porquê? Porque estes textos oferecem múltiplos olhares sobre a experiência de deslocamento e de pertença. Por um lado, esta literatura fala da nostalgia pela pátria perdida, também fala do processo de integração nas sociedades de acolhimento, também de tensões identitárias entre o aqui e o lá, e a exploração da hibridez cultural resultante do encontro entre diferentes mundos. É através dessas vozes que a literatura torna-se um espaço de reflexão sobre a memória, a identidade e o sentimento de pertença, mostrando como viver entre dois lugares ou entre duas culturas pode ser ao mesmo tempo uma experiência de perda e de criação. Justamente este, este tema é interessante é na época atual, já que num mundo globalizado, onde as fronteiras físicas são cada vez mais permeáveis, estas narrativas ajudam-nos, de alguma maneira, a compreender o que significa estar em trânsito. Não apenas mudar de país, mas também reconstruir a própria identidade. Num espaço que não é nosso, que é um espaço intermédio entre o passado e o presente, entre a origem e também o destino. Então, a literatura da migração e da diáspora em Portugal, de alguma maneira, convida-nos a pensar a mobilidade humana como experiência universal, que ultrapassa as fronteiras e redefine constantemente o que entendemos por casa, por nação e também por identidade. Então, hoje vamos falar sobre uma das obras mais importantes da literatura moçambicana. Neste caso, vamos falar do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, escrita por Luís Bernardo Ronguana. Este livro é um marco não apenas da literatura de Moçambique,
mas também da literatura africana de expressão portuguesa. Vamos falar então um bocado sobre o autor Luís Bernardo Ronhuana. Este autor nasceu em Moçambique em 1942. É desde muito jovem, mostrou um grande interesse pela escrita e pela política. Ele viveu durante o período colonial, quando Moçambique ainda era uma colónia portuguesa, e a sua obra reflete justamente essa realidade colonial. Nesse sentido, Runwana é considerado um dos precursores da literatura moçambicana moderna, já que o seu estilo combina um forte realismo social com uma linguagem simbólica e também poética. Ele pertence à geração de escritores africanos que, nas décadas de 1950 e 1960, começaram a usar a literatura como um instrumento de resistência contra o colonialismo. E também que usou a literatura como uma maneira de afirmação da identidade nacional. Nós Matamos o Cão Tinhoso foi publicado em 1964, num contexto de grande tensão política. Nessa altura, começavam a surgir movimentos de libertação em várias colónias portuguesas, incluindo o Frelimo, em Moçambique. É preciso dizer também que a censura colonial era muito forte e o livro foi proibido após a sua publicação. Mesmo assim, circulou clandestinamente e teve um enorme impacto entre os leitores e os intelectuais africanos. O autor, Ronwana, escreveu estas histórias quando ainda era muito jovem. E logo depois foi preso pelas autoridades portuguesas por atividades políticas. O livro, portanto, nasce de uma experiência direta de opressão e de injustiça e também reflete a realidade do povo moçambicano sob o domínio colonial português. O autor escreve de uma maneira, poderíamos dizer, muito simples, mas também profundamente expressiva. Ele utiliza muitas vezes uma voz infantil ou juvenil como narrador, o que dá às histórias um tom de inocência aparente que contrasta com a dureza da realidade escrita. Assim, a escrita é marcada por um realismo cru, com descrições diretas da pobreza, da violência e da discriminação racial, mas também com traços poéticos e simbólicos. Temos de dizer que o autor faz uso de silêncios, de metáforas, de repetições e cria, assim, uma prosa que é, ao mesmo tempo, literária e profundamente humana. O conto que dá título a esta obra, Nós Matamos o Cão Tinhoso, é narrado por uma criança, o que acentua o contraste entre o olhar inocente e a brutalidade do ato narrado. Este livro é composto por 7 contos curtos, todos centrados na vida cotidiana da Moçambique colonial. Estes temas principais são o racismo e a opressão colonial, já que no livro mostram-se as relações de poder entre os brancos e os negros, revelando as injustiças do sistema colonial. Ao mesmo tempo, mostra-se uma desigualdade social que retrata a pobreza, a exclusão e as humilhações sofridas pela população africana. Por outro lado, fala-se da perda da inocência, onde as crianças, frequentemente narradoras, confrontam-se com a violência, com
também a injustiça, e acabam por perceber o mundo cruel dos adultos. E finalmente temos a resistência e a consciência política, ainda que de forma simbólica. Os textos revelam o despertar de uma consciência crítica e um desejo de mudança. Se falamos particularmente do conto principal, Nós Matamos o Cão Tinhoso, um grupo de rapazes mata um cão doente e maltratado. Isto é o cão tinhoso. O episódio, aparentemente simples, é uma metáfora da violência colonial. O cão representa justamente o povo africano, humilhado e tratado como inferior, e o ato coletivo de matá-lo reflete o condicionamento da sociedade colonial, que gera violência, mas também medo e, evidentemente, também submissão. Para acabarmos a nossa aula, temos de dizer que Nós Matamos o Cão Tinhoso é uma obra fundamental da literatura moçambicana e da literatura da lusofonia, já que esta obra denuncia as injustiças do colonialismo, também revela a voz de quem foi silenciado e também antecipa o espírito de libertação que marcaria a história de Moçambique poucos anos depois. Este livro possui uma escrita sensível e crítica, na qual o autor transforma o cotidiano num ato de denúncia e de resistência, mostrando que a literatura pode ser uma forma poderosa de luta e também de consciência social.